Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri, essa aqui é a Francisquinha. Nós viemos para trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa. Como a gente fala na nossa sala, a matéria de português, tá bom? Nós já trabalhamos algumas aulas. Durante todas as aulas, nós trabalhamos o processo de construção e escrita. Trabalhamos alguns gêneros textuais, já trabalhamos crônicas, já trabalhamos tirinha, bilhetes, trabalhamos poema. Nós vamos continuar trabalhando esse processo de construção de leitura e de escrita, certo? E hoje é a nossa sexta aula. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a construção e vamos trabalhar alguns gêneros textuais. Por isso, preste bastante atenção, fiquem atentos para responder as questões de maneira correta e de maneira bem agradável, tá bom? Então, preste atenção. Nós vamos começar, eu vou deixar a Francisquinha aqui descansando. Nós vamos começar com a leitura de um texto e que eu vou colocar ele na tela para vocês, certo? Presta bem atenção para dar conta de responder todas as perguntas. Preparados? Posso ler? Vão acompanhar comigo lá na tela. Vamos lá. A rã e o touro. Um touro forte e bonito passeava perto de um riacho. Aí a rã ficou com inveja do seu tamanho e da sua força. Daí começou a beber água para ver se inchando ficava tão grande quanto ele. Aí perguntou às suas amigas: "Eu já estou do tamanho do touro?" E elas responderam que não. A rã tornou a beber água e bebeu e inchou. E nem assim alcançou o tamanho do touro. Bebeu tanto e a inchou tanto que acabou explodindo por culpa da sua inveja. Esse é um texto disponível na internet, foi acessado lá no ACB, que vocês têm um link aí embaixo que vocês vão poder estar acessando, combinado? Mas agora, como eu falei para vocês, ficar atentos à leitura, porque nós vamos trabalhar um processo de interpretação do texto. Vou fazer algumas perguntas, dar um tempinho para vocês responderem e vocês vão anotando aí no bloquinho de vocês, no caderno de vocês, quantas questões conseguiram acertar. E vai ser parabéns para quem conseguir acertar todas as questões. Para quem não conseguir, não fique triste. Vai ter o material para vocês acessarem, vão poder responder e vão poder acertar todas as questões. Preparados para a primeira questão? Então vamos lá. Qual era o nome do texto? Quem lembra? Lembra do texto? Quais eram os personagens? Onde se passa a história? Eu falei para vocês que eu não ia dar resposta. Vocês vão anotar no bloquinho de vocês, no caderno, e vão ver quantas questões vocês conseguiram acertar, certo? Esse é um texto simples, é uma mistura de crônica, mas é uma prosa, que trata sobre uma fábula da rã e do touro. Agora nós vamos fazer a leitura de um texto, poema, também um gênero textual, e que nós começamos a trabalhar o poema na quarta aula, e nós vamos reforçar um pouquinho o que é o poema. Também vai estar disponível ele impresso para vocês, para acessar a plataforma, impresso para quem não tiver acesso à internet, combinado? Então vamos lá? Inteira é um texto de Sérgio Caparelli e é um poema. Como nós já falamos, o poemas é um texto que expressa sentimentos. É uma forma de expor suas ideias de uma forma mais gostosa, com melodia. Vamos lá? A semana inteira. Está na tela, leia comigo. Vamos lá. A segunda foi a feira, precisava de feijão. A terça foi a feira, para comprar um pimentão. A quarta foi a feira, para buscar o quiabo e pão. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião. A sexta foi a feira, tem banana, tem melão. Sábado não tem feira e domingo também não. Prestaram que legal, que delícia brincar com as palavras, colocar sentimento nas palavras? Isso é um poema. Agora nós vamos prestar atenção nas questões que nós vamos responder desse texto. Vamos lá? No outro texto eu deixei que vocês pensassem, que vocês respondessem. Nós vamos responder junto agora. Qual era o assunto do texto? Quem lembra? Está logo lá no título, está logo no nome do texto. Ele fala a semana inteira. Então, qual é o assunto do texto? Os dias da semana. Qual é o autor do texto?
Ele está bem logo abaixo do título. Dá uma olhadinha. O autor é quem escreve o texto. É o que mesmo? É isso, Sérgio Camparelli. Olha a nossa terceira pergunta. Segundo o texto, qual o alimento que ele gostava? Vamos reler o texto rapidinho para ver qual é o alimento que fala que ele gostava? Olha só, eu vou ler até onde responder a questão. Vamos lá? A segunda foi à feira, precisava de feijão. A terça foi à feira para comprar um pimentão. A quarta foi à feira para buscar quiabo e pão. A quinta foi à feira, pois gostava de agrião. Respondeu a pergunta? Qual era o alimento que ele gostava? Isso mesmo, agrião. E quando o autor diz que sábado e domingo não tem feira, de que feira ele está falando? Pensaram direitinho? Será que não temos feira no sábado nem no domingo? Aqui na nossa cidade, em Palmas, nós temos feira praticamente todos os dias, com exceção da segunda. Então, quando ele fala que sábado e domingo não tinha feira, ele estava referindo a quê? Isso mesmo, estava referindo aos nomes dos dias da semana. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Então, o poema ele é composto por rimas. Rimas são os sons que combinam. Quando você lê, quando você escuta um poema, você percebe que os sons combinam. Então, assim, e qual dessas palavras que está aí na tela, você vai ler comigo e você vai descobrir qual é delas que rima. Presta bem atenção no retângulo que está na tela. Pimentão, agrião, feijão, mamão e pão. Agora, qual dessas palavras que combina? Papel? Galinha? Limão? Hortelã? Descobriram? Olha bem para o retângulo que está na tela e você vai descobrir. Eu vou repetir as palavras e você vai seguindo comigo. Olha só, pimentão, agrião, feijão, mamão e pão. Acertou? Quem respondeu papel? Que pena, não rima, não tem o mesmo som. Galinha, tem? Claro que não. Limão. Isso, limão rima, porque limão rima com pimentão, com agrião, com feijão, com mamão e com pão. E que outras palavras poderíamos procurar que rimam com essas palavras que estão no retângulo? Pensam, pesquisam, vai nos livros, vai nos jornais, revistas, encontre palavras que rimam com essas palavrinhas que estão no texto, nesse poema dos dias da semana. Combinado? Agora nós vamos ver um pequeno vídeo. Ele fala, é uma canção que fala também dos dias da semana, para que vocês possam fortalecer, reforçar o que nós falamos nesse texto, certo? É um texto muito interessante. Escute com atenção, depois nós vamos reler juntos, para que vocês possam responder as questões que nós vamos fazer. Combinado? Semana tem 7 dias e eu quero te contar. A minha semana tem 7 dias que eu vou te apresentar. Segunda-feira, cedo eu vou me acordar. Terça-feira, quarta-feira eu gosto de cantar. Quinta-feira, tantos dias pra desfrutar. Sexta-feira, o fim de semana virá. Sábado e domingo que chegaram eu adoro ir passear. 7 dias de brincadeira e tudo volta a começar. Tudo volta a começar. A minha semana tem 7 dias e eu quero te contar. A minha semana tem 7 dias que eu vou te apresentar. Segunda-feira, cedo eu vou me acordar. Terça-feira, quarta-feira
Agora que vocês viram e ouviram vídeos, nós vamos responder algumas questões. Combinado? Vamos à primeira questão. O que o autor faz em cada dia da semana? Pense direitinho, quando a gente voltar à leitura do texto, nós vamos encontrar a resposta. Combinado? Vamos ver. Segunda-feira, acorda cedo. Terça e quarta-feira, gosta de cantar. Quinta-feira, fala os dias para desfrutar. Sexta-feira, fica esperando o fim de semana. Sábado e domingo, passear. E vocês? O que vocês estão fazendo durante a semana? Anote a resposta no caderno, com atenção, e escreva um pequeno texto, observando o processo de construção da escrita, espaçamento, o uso das letras corretamente, o uso das sílabas para formar as palavrinhas. Escreva um pequeno texto no teu caderno, logo abaixo dessas questões, e responda: o que vocês estão fazendo durante toda a semana? Qual é a atividade preferida? O que você faz na segunda? O que você faz na terça, na quarta? Todos os dias da semana. Destaca aquelas atividades que vocês fazem com a família, que são atividades interessantes. Então, olha só, agora nós vamos ler juntos, rapidinho, para que vocês possam responder todas as questões que foram feitas. Combinado? Dias da semana, Tobes. Olha só, a minha semana tem 7 dias, eu quero te contar. A minha semana tem 7 dias, eu quero te apresentar. Segunda-feira, cedo eu vou me acordar. Terça-feira, quarta-feira, eu gosto de cantar. Quinta-feira, tantos dias para desfrutar. Sexta-feira, o fim de semana virá. Sábado e domingo que chegarão. Eu adoro ir passear. 7 dias de brincadeira e tudo volta a começar. Viu que poema maravilhoso? É uma canção, ao mesmo tempo um poema, porque nós trabalhamos todo esse processo de construção da semana. Pensa nas questões, quando for acessar a plataforma, vai responder todas essas questões. De ouvir a leitura, então assim vocês vão estar preparados para responder todas as questões que foi feito no texto. Então são questões básicas, brinca com o texto, faça outras perguntas, descobre outras informações que está dentro dele. Então assim, o texto Dia da Semana é um poema, é uma canção deliciosa de se ouvir. Então aproveite, curta a leitura, curta a escrita, faça todo o processo e registre em seu caderno as questões sobre o texto. Agora nós vamos a um outro texto que também retrata sobre os dias. Ele trabalha sobre o calendário. Vocês já estudaram em outras aulas, inclusive na aula de matemática, sobre o calendário. O calendário também é um gênero textual que tem objetivo definido. Quem lembra para que serve o calendário? Estão sabendo? É um instrumento de medida para medir o tempo. E ele mede em dias, semana, meses e forma o todo, que é o ano. Vamos à leitura desse texto. Ele vai estar na tela e vocês vão acompanhar comigo. Podemos ler? Então vamos lá. Calendário. É um texto da Celina Ferreira. Presta bem atenção o que diz cada mês para depois vocês responder comigo todas as questões. Combinado? Podemos começar? Então vamos lá. Em janeiro, boas festas. Fevereiro é carnaval. Em março virão as aulas. Depois abril, tudo igual. Chega maio, mês das mães. Junho, mês de balõezinhos. Mas julho traz nossas férias, agosto é o mês do paizinho. Vem setembro, é primavera, virá outubro, é a final. Novembro passa depressa, chega dezembro, é Natal. Olha que legal, em cada mês traz uma atividade para fazer, uma atividade diferente. Eu sei que vocês já estudaram a estrutura do calendário. E no calendário, como eu falei para vocês, olha só, tem os dias, dia da semana em cada coluna e cada mês. Vocês vão em casa pegar um calendário, observar quantos dias tem cada mês, quanta semana, vai fazer todo este levantamento, anotar, entender melhor e saber compreender o processo do calendário. Mas olha só a pergunta que eu vou fazer do texto, são poucas questões, nós vamos responder juntos. Vamos a algumas questões desse texto. Primeiro, vocês puderam ouvir, viu que rima, que combina, que expressa sentimento. Então, a primeira pergunta: que
tipo de texto é esse? Pensaram? Isso mesmo, é um poema, ele trabalha sobre o tempo de forma poética. Segundo o texto, que estação do ano acontece no mês de setembro? É uma estação maravilhosa, linda, colorida, perfumada. Entenderam? Pegaram a dica? Ótimo, é o mês da primavera. E qual é a finalidade desse texto? Qual é a finalidade do poema? Lembra do que nós falamos na quarta e na quinta aula? O poema, a finalidade é de transmitir o sentimento, uma forma bonita de trabalhar com as palavras. E o assunto do texto, alguém lembra? Só o nome já diz, se é calendário, o assunto do texto todinho fala dos meses do ano. E para finalizar nossas aulas, eu vou deixar uma tarefa para vocês. Vocês vão pesquisar um tipo textual, um gênero textual chamado classificado. Vocês vão pesquisar, vão buscar, vocês vão anotar, vocês vão descrever algumas informações importantes. Mas lá no material de vocês, na apostila, tem um anúncio que vocês vão observar direitinho e vão me responder algumas questões. Eu vou só colocar ele na tela para você já ir conhecendo o texto e que na próxima aula a gente continue de onde nós paramos fazendo essas questões, essas perguntinhas. Para que ele serve? O que ele está anunciando? Qual é a faixa etária? Para que público ele está destinado? Observa bem, porque na próxima aula nós vamos trabalhar esse conteúdo e nós vamos fechar esse processo de construção de escrita nesse novo texto. Combinado? Então, só resumindo, o que nós trabalhamos hoje? Nós trabalhamos o processo de leitura e escrita, trabalhamos com poemas, trabalhamos o tempo brincando com o calendário, nós trabalhamos fichas de leitura e eu deixo uma dica para vocês. Não deixe de ter em casa a sua caixa de leitura, coloque aqueles livros, coloque diferente texto, faça a sua caixinha de palavras para que você possa ter em casa algo para ler, algo para escrever, algo para produzir. Então, chegou ao fim da nossa aula, fique com Deus e para que possamos ter sucesso nessa aula que nós estamos tendo aqui, vocês precisam acessar a plataforma, responder as questões, procurar a escola para um suporte, caso não tenha acesso à internet. Bons estudos, fique com Deus, logo, logo estaremos de volta. Um abraço, virtual é claro por enquanto, um beijo carinhoso da tia Fran e da Francisquinha. Fique com Deus.